Administração Pública. Vamos trabalhar o tópico 1, processo organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. E o tópico 2, organização administrativa, centralização, descentralização, concentração e desconcentração, organização administrativa da União, a administração direta e indireta, agências executivas e reguladoras. Boa noite, professor Muniz. Processo organizacional. Pessoal, planejamento. Vamos lá. Conceito. O que é o planejamento? Planejamento, ele é o processo de estabelecer objetivos e escolher os meios mais apropriados para alcançar os objetivos antes de iniciar a ação. Nós temos, quando a gente fala de planejamento, que nos lembrar que existe o planejamento estratégico, existe o planejamento tático e o operacional. O que seria uma característica do planejamento estratégico? Aqui eu vou definir, logicamente, os objetivos da empresa, qual a missão da empresa, né? Quais são os valores. E o planejamento estratégico, ele é de longo prazo, tá bom? É os cabeças que vão estar planejando. O planejamento tático, ele vai focar nos meios que vão ser utilizados para alcançar, né, as partes específicas daquele objetivo estratégico. Já o operacional, ele detalha ações específicas a curto prazo. Podemos dizer que o tático seria a médio prazo e o operacional são as ações em si, vão colocar em prática aquilo que foi definido no planejamento estratégico, tá? Que seria a curto prazo. Longo, médio e curto prazo. Exemplos de aplicação. Então, planejamento estratégico. Uma empresa de tecnologia desenvolvendo um plano de 5 anos para entrar em um novo mercado. Um exemplo de planejamento tático seria um departamento de marketing criando campanhas para suportar o plano estratégico. Um exemplo de aplicação de planejamento operacional seria a programação diária ou semanal para cumprir as metas de produção, ou seja, um nível mais baixo, né, que seria o operacional, que realmente é a mão de obra. E aí você pode fazer programações diárias ou semanais para cumprir as metas de produção. Então, não esquece sobre o planejamento. Direção. Conceito. Direção é um componente do processo de gestão que envolve liderar, influenciar e motivar. Motivar quem? Os empregados para que eles realizem as tarefas essenciais. Então, algumas características nós temos: liderança e tomada de decisão. Temos que ter uma comunicação ativa, motivação e orientação de equipe. Exemplos práticos. Por exemplo, um gerente de vendas conduzindo uma reunião para motivar a equipe antes de um grande lançamento de um produto. Então, aqui é a direção. Já vimos o planejamento, vimos a direção, agora vamos para a comunicação. Comunicação, na verdade, no contexto organizacional, é um processo onde as informações são trocadas entre indivíduos através de um sistema comum de símbolos, sinais e comportamentos. Tá? Então, ela pode ser uma comunicação interna entre empregados ou externa, né, com os clientes e fornecedores. Inclui comunicação verbal, uma comunicação não verbal, escrita e até mesmo digital. Né? Nos tempos mais modernos, nós estamos nas comunicações digitais. Exemplo, né? Então, uma newsletters, né? Newsletters interno para informar os funcionários sobre mudanças na empresa. Então, você vai fazer uma comunicação interna através de uma newsletters, comunicação interna para informar os funcionários sobre as mudanças que vão ocorrer. Então, comunicação interna. Uso de redes sociais para engajar com os clientes. Então, nós temos as comunicações externas e a interna. Pode ser comunicação verbal, não verbal, escrita e digital. Controle. O controle é monitorar o desempenho atual contra padrões estabelecidos e também tomar medidas corretivas quando for necessário. Então, quando a gente fala em controle, nós estamos falando da medição de desempenho, identificação de desvios em relação aos padrões, as ações corretivas e preventivas quando for necessário. Por exemplo, um restaurante monitorando a satisfação do cliente e a qualidade do serviço para garantir os seus padrões. Tá? Avaliação. Avaliação é o processo de analisar a eficácia e a eficiência das ações e aprender a identificar áreas
para melhoria. Por exemplo, características da avaliação. Análise de dados de desempenho. Um feedback para um aperfeiçoamento, né? Revisões periódicas. Tudo isso são avaliações. Tá? Exemplo de aplicação. Então, você vai fazer uma avaliação de desempenho, uma avaliação anual, para revisar e melhorar a produtividade dos funcionários. Então, é isso. Pessoal, então, a teoria que aborda o processo organizacional, incluindo elementos como planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação, ela não é atribuída a um único teórico. Ela é fundamental na gestão e na administração moderna, né, com a influência de várias escolas de pensamento. Por exemplo, a gente não pode deixar de citar a escola de Henri Fayol, que é frequentemente associado aos princípios da gestão que todo mundo conhece, que é o PODC, que é o pode crer, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Planejamento, organização, comando, coordenação e controle, que é o PODC, teoria de Fayol. Fayol foi um dos primeiros a formalizar a abordagem da gestão empresarial e suas teorias ainda são fundamentais ainda hoje na gestão moderna. Tá certo? Então não esquece nesse modelo de escola do Henri Fayol, onde ele focava, né, onde os princípios da gestão dele eram o quê? Planejar, organizar, né, comandar, coordenar e controlar. Tá? Coordenar seria dirigir, não é isso? Mas lembrou dessa teoria? Lembra do Henri Fayol. Tem a do Taylor, que ela focou mais na eficiência e na gestão científica, principalmente através do controle e da padronização de tarefas e processos. Taylor é o mais conhecido pela sua ênfase no controle, né, e na otimização do trabalho operacional. Tem o Max Weber, contribuiu para a teoria da burocracia na gestão, né, a teoria burocrática de Max Weber, onde tem implicações para o controle e a formalização daquelas estruturas organizacionais. Então, lembrou da teoria da burocracia na gestão? Aí você lembra de Max Weber. Então, é importante a gente citar os autores sobre que podem ser cobrados aí também, tá? Mas esses pontos que a gente trabalhou, acho que vocês vão desenvolver bem. Vamos aqui resolver algumas questões. Qual das seguintes opções melhor descreve o conceito de planejamento estratégico, pessoal? Letra C, desenvolvimento de um plano de longo prazo para alcançar objetivos macro. Tá? Então não esquece, o planejamento estratégico é definir a direção a longo prazo, estabelecer metas amplas, missão, objetivo, né? Como é que você vai entrar nos novos mercados, como é que você vai expandir as linhas de produtos, como é que você vai direcionar as decisões empresariais. Então precisa de um tempo mais estendido. Então, é aquelas missões a longo prazo. Ok. Qual é o principal objetivo da direção em um processo organizacional? Estabelecer padrões de desempenho e métricas, comunicar e implementar políticas da empresa, liderar, influenciar e motivar empregados para realizar as tarefas. Então, a direção é liderar, influenciar e motivar empregados para que eles realizem as tarefas. Letra C. Então, a direção foca em liderar, em influenciar, em motivar. Ok? Questão 3. Qual aspecto não é característico da comunicação no contexto organizacional? Ser limitada apenas à comunicação verbal. Pessoal, bom, isso não é um aspecto, não é uma característica da comunicação. Nós aprendemos que pode ser comunicação verbal, não verbal, digital. Então, ela não é uma comunicação limitada. Ela tem comunicação verbal, comunicação não verbal, escrita e digital. Tem tanto comunicação interna quanto comunicação externa também. Pode utilizar símbolos, sinais e comportamentos. 4. Qual das seguintes opções é uma ação típica realizada durante o processo de controle? Definir missão e visão? Não, aqui seria no planejamento, né? Planejamento, missão e visão no planejamento. Medir o desempenho e identificar desvios de padrões estabelecidos. Não. Será? Motivar empregados. Direção, né? Então, gabarito letra B, medir o desempenho e identificar desvios. Então, você vai controlar, você vai analisar o desempenho toda hora, vai controlar e identificar os desvios e até mesmo aplicar
ações corretivas caso seja necessário, tá bom? É isso, pessoal. Não esquece. Questão 5. Qual é o propósito principal da avaliação em um processo organizacional? Pronto, letra C. Muito bem. Analisar a eficácia das ações e identificar áreas de melhoria. Então, a avaliação é isso. Não é lançar novos produtos, não é contratar novos funcionários, não é estabelecer novas parcerias. A avaliação é um processo organizacional onde você está analisando a eficácia das ações que foram planejadas, colocadas em práticas, e aí você vai ver, identificar áreas de possíveis melhorias. Letra C, de casa. Pessoal, vamos aqui fazer uma breve passagem sobre a questão das departamentalizações. Quando a gente estuda processo organizacional, é importante que a gente cite e fale um pouco sobre as departamentalizações, não custa nada. Temos a funcional, onde ela agrupa as atividades por funções executadas, como, por exemplo, área de produção, área de marketing, área de finanças, área de recursos humanos. Então, essas funções facilitam a especialização dos funcionários, melhora a eficiência quando você agrupa habilidades e as atividades semelhantes. Por exemplo, uma empresa com departamentos separados, RH, finanças, operações. Então, isso é um tipo de departamentalização funcional. Departamentalização por produto. Então, a organização das atividades gira em torno de produtos ou linhas de produtos, tá? Então, ela foca a responsabilidade e a expertise em produtos específicos. Facilita a avaliação de desempenho de cada linha de produto. Exemplo, né, uma empresa de eletrônicos, onde tem um departamento para TVs, departamento para smartphone, departamento para laptops. Então, facilita. Departamentalização geográfica. Então, aqui são agrupados as atividades pela localização geográfica, onde opera. Por exemplo, aqui permite respostas bem mais adaptadas às necessidades e regulamentos locais, né? Ela é eficiente para as organizações com operações dispersas geograficamente. Por exemplo, uma empresa multinacional com divisões na América do Norte, né? Tem uma outra divisão na Europa, outra divisão na Ásia. Tem a departamentalização por processo, ela organiza com base nos processos ou estágios de produção. Por exemplo, é bem adequado para empresas que têm processos de produção claramente definidos, né? Facilita o controle e a supervisão de cada etapa daquele processo. Por exemplo, uma refinaria de petróleo. Ela tem um departamento para destilação, tem um departamento para o craqueamento, tratamento, então tem toda uma sequência daquele produto. Então tem um processamento do produto. Então é a departamentalização por processo. Por cliente, aqui as atividades são organizadas em torno dos clientes. Então permite que a empresa atenda melhor as necessidades específicas de diferentes grupos de clientes. Ela facilita a personalização de serviços e produtos para segmentos específicos. Por exemplo, um banco com divisões para clientes individuais, pequenas empresas, né, grandes corporações. Então, acontece muito em banco isso daqui, né? Por projeto. Então, aqui você utiliza uma abordagem baseada em projetos, organizando equipes por projetos específicos, temporários e únicos. Então, aqui existe uma flexibilidade para adaptar recursos e esforços conforme a demanda do projeto. Promove a colaboração interdisciplinar e inovação. Por exemplo, né, empresas de tecnologia ou construção que formam equipes para desenvolver novos produtos ou infraestrutura. Então, aqui é por projeto. E matricial, essa aqui é uma das que mais cai em prova. Então, aqui ela combina 2 ou mais tipos de departamentalização. Geralmente, ela combina funcional e produto, né? Por exemplo, esse tipo de departamentalização, onde ela combina 2 tipos de departamentalização, ela tem mais uma flexibilidade, um dinamismo bem maior. Combina uma especialização funcional com foco, por exemplo, no produto ou no projeto. Ela permite você alocar com mais eficiência recursos e tem uma maior comunicação. Por exemplo, uma empresa de software que tem equipes de desenvolvimento organizadas tanto por função, no caso, desenvolvimento, suporte e venda, quanto também a equipe por produto. Então, ela tem equipes de desenvolvimento organizadas tanto por função, tanto por produto. Então, às vezes, você tem aqui um projeto, então, um departamento, ele vai estar
ali uma secretaria, um dos departamentos, eles vão trabalhar em conjunto naquele projeto, né? Muito importante para desenvolvimento de projetos. Então, como ele citou aqui, a empresa de software, que tem uma equipe de desenvolvimento organizada, tanto por função quanto ali por produto, tá certo? Essa é a matricial, ela combina 2 ou mais tipos de departamentalização. Essa é a palavra-chave, combinar 2 ou mais tipos de departamentalização. Vantagens e desvantagens. Eu escolhi aqui 2 departamentalizações que mais caem, que é a funcional e a matricial. A matricial, vantagens. Ela combina várias estruturas, aproveita as vantagens de ambas. Ela facilita a comunicação e a colaboração interdepartamental. Como ele citou no exemplo anterior, por exemplo, uma departamentalização funcional com produtos, né, juntos. Desvantagem, ela pode gerar conflitos de autoridade, porque você tem 2 autoridades comandando o projeto. Então, pode gerar conflito entre os dois. E uma confusão, né, sobre as responsabilidades. E ela exige um alto nível de habilidades de gerenciamento para lidar com a complexidade dessa estrutura. A funcional. Vantagem, ela tem uma maior eficiência por conta da especialização, né? E ela facilita a supervisão técnica e coordenação dentro de cada função. Desvantagem da funcional, ela pode criar silos que dificultam a comunicação entre os departamentos, porque elas ficam isoladas demais em cada especialidade. Uma outra desvantagem é que ela pode levar a uma visão mais limitada, né, focando apenas na função e não nos objetivos globais daquela organização, porque cada um fica ali na sua área. Então, pode ser que pode levar a uma visão mais limitada daquela coisa, né? Vai deixar a visão mais estratégica para o elemento central, que é o chefe geral. Vamos lá. Identificação do tipo de departamentalização. A Globaltech, uma empresa multinacional, organiza suas operações baseadas nas tecnologias específicas que desenvolve, como software, um hardware, um serviço em nuvem. Cada divisão é responsável por gerenciar todo o ciclo de vida do produto, desde a pesquisa e desenvolvimento até o suporte ao cliente, né, e vendas. Qual é o tipo de departamentalização utilizado pela Globaltech? Pessoal, aqui é por produto. Observe que tem a empresa, ele separa o grupo de software, hardware e os serviços em nuvem. Então, aqui é a departamentalização por produto, ou linhas de produto, né? Ela cria divisões separadas dentro da empresa, cada uma responsável por um produto ou alguma linha de produto. Próxima, a Widget Corp, uma empresa de manufatura, divide suas operações entre diferentes localidades geográficas, incluindo a América do Norte, Europa e Ásia. Cada divisão regional é responsável por administrar todas as atividades de produção, vendas, serviços ao cliente dentro de sua área geográfica. Como resultado, cada divisão pode adaptar suas estratégias e operações às condições locais de mercado e regulamentação. Qual tipo de departamentalização? Aqui a geográfica, e essa aqui costuma cair muito em prova. E esse tipo de departamentalização geográfica, tá? Ela é ideal para empresas com presença global, nacional significativa. Ela permite uma melhor adaptação às particularidades culturais. Continuando, organização administrativa, vamos ver agora sobre centralização, descentralização, concentração, desconcentração, organização administrativa da União, administração direta e indireta, agências executivas e reguladoras. Tema importantíssimo que cai demais em prova. Vamos lá, conceitos de centralização e descentralização conforme os tópicos. Centralizar é um processo no qual as decisões são tomadas e as funções são executadas a partir de um ponto central. Então, eu tenho aqui o ponto central da empresa. Eu tenho outras, só que tudo é centralizado aqui, ó, né? Geralmente no topo da hierarquia administrativa. Características: a concentração de poder e autoridade no nível superior da organização. Exemplo, né? O Ministério Federal, onde as decisões são tomadas pela cúpula e implementadas em todo o país. Não existe uma descentralização, é tudo centralizado. Descentralização. Aqui, ao contrário da centralização, existe uma distribuição de autoridade para níveis mais baixos dentro da organização ou por outras organizações. Nós temos transferências de decisões, funções ou recursos para entidades mais locais ou autônomas, né?
Exemplo de aplicação, temos autarquias federais, que possuem autonomia administrativa para tomar decisões dentro de sua área, ou seja, porque ocorreu uma descentralização. Então, existe uma descentralização nas tomadas de decisões. Concentração e desconcentração. Concentrar, o próprio nome já diz, é o acúmulo de atividades ou funções em uma única unidade, ou em poucas mãos. Características: centralização física e administrativa de atividades. Exemplo de aplicação: uma secretaria estadual que administra todas as questões educacionais do Estado sem delegar funções para níveis mais baixos. Desconcentrar é o contrário. Aqui há uma distribuição interna dentro dos órgãos, dentro de uma mesma entidade, ou entre um órgão, dentro da mesma pessoa jurídica. Então, existe o que aqui? Hierarquia. Então, características: criação de unidades dentro da mesma entidade com funções específicas. Exemplo de aplicação: o Ministério da Saúde ele cria diferentes diretorias ou coordenações para lidar com políticas de saúde, vigilância e gestão hospitalar. Então, ele desconcentrou, tirou tudo da decisão do Ministério da Saúde, criou diretorias para desconcentrar essas áreas, né? Tirar muito ali do Ministério e criou ali as diretorias. Cada diretoria, ela coordena uma política, né? Diretoria de Saúde Pública, Diretoria de Vigilância Sanitária, Diretoria de Gestão Hospitalar. Organização administrativa da União. Conceito: aqui ocorre a estruturação das entidades e dos órgãos, né, que compõem a administração pública federal. Características: aí nós temos a administração direta, que são os ministérios, secretarias, e a administração indireta, onde nós temos a velha e conhecida autarquia, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Exemplo de aplicação: a estrutura do governo federal brasileiro, pessoal, que inclui desde os ministérios até entidades, por exemplo, como o Banco do Brasil, que é uma empresa que é uma sociedade de economia mista, né? Uma empresa pública. Sociedade de economia mista. Corrigir aqui, tá? Empresa pública seria a Caixa Econômica, mas um exemplo de administração direta são os ministérios e secretarias. Então, todo o governo ele é estruturado. Vai desde os ministérios até mesmo o INSS, até o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, tem tanto entidades da administração direta quanto indireta. Vamos lá, administração direta e indireta. A direta, conceito: órgãos que não possuem personalidade jurídica, questão de prova, não tem personalidade jurídica dentro da administração direta. Os órgãos não têm decisão própria, né? Eles estão vinculados diretamente, subordinados a um dos poderes do Estado. Exemplo de aplicação: o Ministério da Economia, que é diretamente parte do governo federal. Então, existe uma subordinação, né? Está lá dentro da administração direta. A administração indireta são as entidades que têm personalidade jurídica, diferente da administração direta que não tem. Os órgãos, na verdade, né? Que são subordinados. Exemplo de aplicação: eu tenho as autarquias, como o INSS, eu tenho as fundações públicas, tenho as empresas públicas, né? Como, por exemplo, como uma empresa pública, o Correios, né? E sociedade de economia mista, como, por exemplo, a Petrobras. Então, tudo isso faz parte da administração indireta. A administração direta entre as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. A administração direta, conceito já vocês já sabem, refere-se aos órgãos que fazem parte da estrutura do governo dentro dos seus níveis, nível federal, nível estadual, nível municipal. Eles não possuem personalidade jurídica própria. Professor, por exemplo, a Polícia Penal do Ceará, ela faz parte da administração indireta ou direta? Ela faz parte da administração direta. Ela está dentro da estrutura do governo, dentro da Secretaria de Segurança. Estes órgãos estão diretamente subordinados aos poderes executivos. Tá bom? Legislativo e judiciário, depende aí do órgão, né? Características: integração direta à estrutura do governo. Não possui autonomia jurídica, financeira ou administrativa, fora da administração central. Na administração central tem autonomia jurídica, financeira e administrativa.
Porém, os órgãos que estão desconcentrados, eles não têm autonomia jurídica, financeira e administrativa. Eles são responsáveis pela formulação e execução das políticas públicas diretamente. Né? Então, nós temos os ministérios, o Ministério da Educação faz parte da administração direta, o Ministério da Saúde, Secretaria de Governos Estaduais, Prefeituras Municipais. Dentro da administração indireta, ela é composta por entidades, ela é feita pelo processo de descentralização, descentralizou, criou entidades, né? E tem personalidade jurídica própria, ok? Então, elas são criadas por lei, a lei cria, né, por exemplo, e outras são autorizadas por lei, e elas permitem uma gestão mais flexível, especializada. Então, vamos lá, características. Elas têm autonomia administrativa, financeira e técnica. Têm personalidade jurídica própria, diferente da administração direta, diferente da União, dos estados e dos municípios. Operam sob o controle e a supervisão do órgão a qual estão vinculados, ou seja, a administração direta, ela sofre tutela e controle finalístico. Tutela e controle finalístico, né? Do órgão, do ministério que vai supervisionar ela. Não é que a entidade da administração direta seja subordinada ao ministério, ela só é vinculada. O ministério ele só tem tutela e controle finalístico. Não tem hierarquia, não tem subordinação. Existe só um controle finalístico. Exemplo, né? Autarquia. Elas realizam atividades típicas da administração pública. Por exemplo, nós temos a INSS. Ela é criada por lei, né? Criada por lei, a lei cria, tá bom? Regime jurídico público. Tem as fundações públicas, elas focam em atividades de caráter mais social, né? Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, Fiocruz. Tem as públicas e tem as privadas. Tem a empresa pública, elas atuam em atividades econômicas, como, por exemplo, os Correios, né? Elas são autorizadas, aqui ela não é criada, ela é só autorizada por lei, né? E 100% público, não quer dizer que é 100% da União, pode ser uma parte do Estado, outra parte, por exemplo, da União, né? Então é isso. Beleza? E regime jurídico, ali direito público. É direito público, professor? Não, privado, né? Privado. Beleza? Sociedade de economia mista também, regime jurídico de direito privado. Público vai ser só as fundações públicas e autarquia. Tá bom? Sociedade de economia mista também atua em atividades econômicas, mas o capital é tanto público quanto capital privado. A maioria público, né? Exemplo, o Banco do Brasil. Tá bom? Então, aí é um exemplo de entidades que fazem parte da administração indireta. Na sociedade de economia mista, ela também é autorizada por lei, tá? Não é criada por lei, ela é autorizada por lei. Regime jurídico de direito privado. Tá bom? E é isso. Beleza, pessoal? Então tá aí. Essas são as entidades da administração indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Na mista, tem capital tanto público quanto privado. Exemplo de uma sociedade de economia mista é a Petrobras. Vamos ver aqui uma questão. Qual das seguintes afirmações corretamente descreve a relação entre a administração direta e a administração indireta? A indireta pode incluir autarquias e fundações públicas que têm autonomia administrativa. Letra B é o nosso gabarito. A administração direta inclui empresas públicas. Errado. Empresa pública é na indireta. A administração direta é composta exclusivamente por sociedade de economia mista. Não. São os ministérios e secretarias. A administração indireta é diretamente subordinada ao presidente da República. Errado. Não existe subordinação. Existe tutela e um controle finalístico por parte dos ministérios sobre as entidades. Agências executivas e reguladoras. Agência executiva é uma coisa, agência reguladora é outra. Conceito de agência executiva. São autarquias ou fundações que, mediante contrato de gestão com o Ministério Supervisor, adquirem uma maior autonomia gerencial e orçamentária, ou seja, em troca de
cumprir as metas. Então é feito um contrato. O governo vai dizer assim, olha, eu quero que você cumpra essa meta. Em troca eu te dou maior autonomia gerencial e orçamentária. Então isso, a agência executiva, ela está dentro do tipo de administração que a gente chama de nova gestão pública, né? Que ela é focada em resultados. A gente chama de a nova administração gerencial. Administração gerencial. Ela veio para substituir a burocrática, que a burocrática já tinha substituído a patrimonialista, né? Mas é isso, foca em resultados. Então, um exemplo de aplicação, né? Temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é uma agência executiva vinculada ao Ministério da Saúde, por exemplo. Tem as agências reguladoras, né? A agência reguladora, elas são autarquias especiais e a função dela é regular e fiscalizar as atividades de interesse público, garantindo a qualidade do serviço e a defesa dos consumidores. Por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela vai regular o setor de energia elétrica ali no Brasil. Então, ela vai regular. Questão: qual das seguintes opções melhor exemplifica o conceito de descentralização na administração pública? Gabarito letra B, uma autarquia federal com autonomia para tomar decisões dentro de sua esfera, ou seja, a autarquia ela foi criada pela administração indireta, ela foi criada por descentralização. Ela pratica atividades típicas de Estado, regime jurídico de direito público e tem autonomia. Personalidade jurídica e direito próprio. Ela tem personalidade jurídica própria. 2. Qual é a principal diferença entre concentração e desconcentração? Letra A. A concentração ocorre entre diferentes entidades, ou seja, cada entidade pode concentrar, enquanto a desconcentração ocorre dentro da mesma entidade. É verdade. Se você desconcentra, você cria novos órgãos dentro da entidade, porém aqueles mini-órgãos estão subordinados à organização central. Correto. A desconcentração envolve centralização. Na verdade, é o contrário. A concentração e a desconcentração são termos iguais. Errado. A desconcentração se refere à criação de políticas, enquanto a concentração é a execução dessas políticas. Nada a ver. Letra A é o gabarito. 3. Qual das seguintes entidades é um exemplo de administração indireta? Ministério da Justiça é direta. INSS. Indireta. Presidência da República direta. E o Congresso também podemos dizer que é da direta. Né? É isso. Letra B. Dentro do Poder Legislativo. 4. Qual característica define uma agência reguladora? Reguladora é só lembrar do contrato de gestão. Vamos ver se a gente acha. Não. Desculpa, pessoal. Contrato de gestão seria na executiva. A agência reguladora, o objetivo dela é regular e fiscalizar. Gabarito letra B. A agência reguladora regula e fiscaliza atividades de interesse público, garantindo a qualidade do serviço, como a gente viu. Se falar em agência executiva, vocês vão lembrar da questão dos contratos de gestão. Ok? Meus amigos, professor Muniz por cá. Na próxima aula, dentro do nosso curso que nós estamos abordando, nós iremos trabalhar outros tópicos, tá bom? De grande relevância. Por exemplo, a parte dos serviços públicos, né? A parte da delegação de serviços para terceiros. É importante quais os princípios do serviço público, tá? E outros pontos também dentro da administração pública. Espero que vocês tenham gostado. Uma aula rápida, objetiva. Trabalhamos tópico por tópico e nos aguardem até a próxima aula. Quer adquirir o curso da Polícia Penal do Ceará? Entra no link aqui abaixo, tá? Pergunta, tira todas as dúvidas, todas as informações. As aulas são nesse molde, rápidas, objetivas e trabalhamos por tópicos, tá? Trabalhando a teoria e também a resolução de questões e também o app de questões, tá bom? Contato direto com o professor, então não perca essa oportunidade. Quer saber como adquirir essa aula rápida? Dá para estudar até o dia da sua prova. Você vai aprender dessa forma todas as matérias. Tenho certeza que você vai detonar essa prova da PPCE. O curso é completo, tem aulas de redação, ensinando como é que monta a redação. Trabalhamos diversos temas, ensinamos como construir na redação e cada aula de redação o professor traz um modelo de redação para o tópico, tá bom? E com correções. Então, quer adquirir o curso da PPCE?
Só entrar aqui no link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Tem um suporte lá, tire todas as suas dúvidas antes de você comprar o curso. É obrigação sua tirar todas as suas dúvidas. Pergunte como é que funciona. Então, peçam para ver como é que funciona uma aula. Aqui vocês já estão vendo o modelo, mas é desse modelo. Confiem, tá? Eu super indico esse curso aqui para vocês. Eu super indico de verdade. Tá bom? Então, vai na descrição, adquirir o curso. Grande abraço e até a próxima aula.